quantas decisões suas hoje foram realmente suas e quantas foram feitas para agradar o outro e evitar desapontar alguém. Gente, o assunto da semana é o perigo da busca da aprovação constante. E quantas vezes nós nos abandonamos para agradar o outro e esquecemos de nós mesmos. Então esse é o 4º vídeo do Sessão Autêntica. Eu espero que esses vídeos tenham te ajudado, estejam te ajudando e te convido para este 4º episódio para que você aprenda e consiga compreender o que está por trás desse mecanismo de agradar o outro e o que você perde ao se esquecer neste processo. Porque quantas vezes nós buscamos agradar e nós deixamos de viver uma vida o quê? Autêntica. Então essa sessão autêntica é para que você saia assim com essa virada de chave, querendo ser autêntico na sua vida, ok? Se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, se inscreva, compartilhe para que chegue cada vez a mais pessoas. E vamos para o vídeo da semana. Vocês sabem que eu adoro trabalhar com analogias, né? E a escolhida de hoje é a pessoa que pensa em tudo. Imagina uma pessoa que pensa demais. Demais. Só que tem um detalhe. A cada escolha dela, ela precisa consultar mentalmente a reação do outro antes de decidir. Então ela pensa muito, mas ela pensa como que o outro vai se sentir e reagir ao ela tomar aquela decisão. Então fica tudo muito aqui no campo das ideias, mas ela pensa no outro, no externo, na aprovação do outro. Só que aos poucos, essa pessoa ela vai abandonando a sua própria vontade e deixa de ser o seu próprio ponto de partida. Gente, complexo, né? Mas no nosso cotidiano isso aparece de algumas formas. A primeira é o ajuste automático ao outro. Então, uma pessoa que ela muda de opinião, comportamento e até de disponibilidade dependendo de quem está na frente dela. Eu acredito que vocês já devem ter visto essas pegadinhas, assim, de a pessoa perguntar: você gosta do Flamengo ou do Vasco? Você gosta do Android ou do iPhone? E aí a pessoa vai lá dar a opinião dela. E aí chega alguém forte, grandão, a ponto, assim, de bater no outro e fala: olha, eu sou a favor do iPhone, e se tiver alguém que gosta do Android ou que tem Android, eu bato. E aí a pessoa na hora trava, assim, e esconde até o celular e fala: nossa, eu também adoro iPhone. Essa situação, né, essa pegadinha, assim, né, desses vídeos que aparecem, às vezes acontece no nosso dia a dia, tá? E aí você se ajusta com medo. Ali a pessoa tá com medo de levar, né, uma agressão física. Mas você tá com medo de quê? De ser rejeitada? De contrariar o outro? Só que a vontade e os desejos do outro é tão importante assim, comparado ao seu? Segundo, o medo da desaprovação. Então a pessoa ela fica ali e todas as decisões dela são filtradas pela possibilidade de rejeição, de crítica ou de desconforto do outro. Nossa, eu não posso deixar fulano desconfortável. Eu não posso ser rejeitada por fulano, eu não posso receber essa crítica. E você? Porque quando você tá focando no outro, né, no fulaninho, você tá se abandonando, você tá se rejeitando, você tá se criticando até o seu próprio desejo e vontade pra caber no espaço do outro. Você tá ali, ó, igual a água. Se coloca reto, ela fica reta. Se coloca quadrado, ela fica quadrada no compartimento. Só que você não é água, você é uma pessoa. Outro ponto. O apagamento das próprias necessidades.
Para a Gestalt terapia, a abordagem que eu utilizo nos meus atendimentos, a necessidade é o ponto de partida. Então, nós olhamos para qual a necessidade disso. Eu estou estressada. Qual a necessidade desse estresse tanto na minha vida? Eu estou querendo agradar o outro. Qual a necessidade de agradar o outro constantemente? Porque o nosso corpo, ele é feito de necessidades. Quando nós estamos com sede, nós estamos com necessidade de tomar água, beber um líquido. Quando nós estamos com fome, nós estamos com uma necessidade de ingerir um alimento sólido. E quando nós temos um desejo de agradar o outro constantemente, nós temos uma necessidade. Qual é a sua necessidade? É de ser aceito? É de receber aprovação constante? Mas para quê? Cada caso é um caso. Então, eu te convido também a você analisar a sua vida a partir dos vídeos aqui, você ir compreendendo, assim, pegando essas perguntas de qual é a necessidade que eu tenho. Mas, se você busca e espera um atendimento mais especializado, a psicoterapia pode te auxiliar a isso, a você entender quais são as necessidades da sua vida e por que este comportamento se manifesta dessa forma em você, ok? A Gestalt, ela trabalha muito com a consciência e com as técnicas para que você atenda essa necessidade de uma forma mais assertiva, porque o jeito que você está buscando atender ela, agradando todo mundo, tá super disfuncional na sua vida. Preciso dizer isso. E o apagamento das nossas próprias necessidades, na verdade, são as nossas vontades pessoais, né? Que constantemente elas são postergadas, adiadas, minimizadas, ignoradas por conta do outro. E por fim, a confusão central, porque isso gera uma confusão. Você vai perceber que você vai se sentir confuso na sua vida. Porque você acredita que você está sendo flexível. Mas na prática, você está se perdendo. Você está deixando de ser sua referência interna. E aí você parece que é gentil demais, parece que é educado demais, parece que é legal demais. Mas na verdade você está perdendo a sua autenticidade por conta de uma outra pessoa. Eu não sei na sua vida se é uma pessoa só, se são várias pessoas. E tudo isso conta, tá? Se é no trabalho, se é na família, se é no relacionamento, se é com os filhos. Se é uma pessoa só, conta. Se é com todo mundo, conta uma coisa totalmente diferente. Então, cada caso é um caso. Mas eu acredito que ao você ir se identificando com essas temáticas, você já vai conseguindo, assim. E sempre aconselho aqui, tá? Pega um caderninho, anota, coloca as coisas, porque escrever ajuda bastante a você ir absorvendo tudo isso aqui que eu tô te falando, como uma sessão autêntica. E aí, dentro da psicologia, nós buscamos, e a psicologia ela olha isso, uma aprovação como substituta de referência. Então, é como se internamente você não se visse como capaz e digna, você não confia em você mesma, no seu próprio critério, nos seus próprios gostos, e você passa a usar a régua do outro nas suas decisões. Já é uma resposta das situações cotidianas, né? Será que, na verdade, a resposta à necessidade de buscar agradar o outro na sua vida é porque você é uma pessoa insegura? É porque você é uma pessoa que não confia em você mesmo? E precisa da aprovação do outro? Da régua do outro? Porque você não consegue decidir e bancar com suas próprias consequências? Positivas ou negativas? E aí existe um problema em considerar o outro. Porque você começa a colocar o outro como você. Você se ver naquela pessoa. E aí você coloca aquela pessoa, aquelas pessoas, aquelas situações
como o centro da sua decisão. Só que essas pessoas, elas não estão com a gente constantemente, né? E aí? E muitas vezes isso começa a aparecer quando nós temos uma necessidade de equilíbrio, que é uma necessidade interna que o nosso corpo, que o nosso cérebro tem. E nós começamos a buscar autorregulação no outro. Então, por exemplo, eu tenho a capacidade de... Você também tem a capacidade de fazer isso. Mas imagina se eu acho que eu preciso do outro para isso. É a mesma coisa de quando você acha que você precisa do outro para tomar decisões. Será que eu tomo café ou será que eu tomo mate? Será que eu como pão ou eu como um bolo? E se não tiver o outro? Para equilibrar, você não vai comer? Tem situações que sim. Então você começa a usar o outro como equilíbrio, como algo que regula o seu próprio ambiente. Mas aí você perde essa dimensão do contato e das suas próprias necessidades. E aí existe também algo que digo que é uma das coisas graves, assim, que é quando nós abandonamos a nós mesmos. Porque nós abandonamos a autenticidade. E ser autêntico é algo fundamental nas nossas vidas. E aí nós deixamos de respirar sozinho para respirar o outro. Nós deixamos de enxergar para enxergar o que o outro vê, o que o outro faz, o que o outro acha, o que o outro decide. E isso tem algumas implicações emocionais. Primeiro, esvaziamento da identidade. Porque você já não se reconhece mais. Quem é você? O que você gosta? Quais são os seus gostos? Segundo, o acúmulo de frustração silenciosa, porque nós ficamos frustrados. Nós temos essa questão de imaginar, como foi a analogia lá do início. Nós imaginamos o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. Da mesma forma, nós imaginamos qual seria a melhor situação. Mas aí, a gente fica ali naquela sensação constante e o outro não responde do jeito que nós gostaríamos. E isso frustra. Porque você está pensando tanto naquela pessoa, você está pensando tanto naquele cenário perfeito e a pessoa, me desculpa falar, tá ali, ó, pouco se lixando. Terceiro, a sensação de constante cansaço. Porque você fica cansada de se relacionar, você não quer nem mais falar com ninguém, pensar em ninguém, ver ninguém muitas vezes, porque você fica pensando tanto no que o outro vai achar, que você não está presente nas relações, que é algo que a Gestalt terapia valoriza muito. E a psicologia valoriza muito, que é o aqui e agora, a qualidade de presença. E o último, o risco de ressentimento, porque nós ficamos ressentidos porque o outro não respondeu ou o outro não valorizou. Mas, na verdade, o principal ressentimento é porque você está se abandonando. E aí você começa a ter uma tendência de achar que o outro não está te vendo, que o outro não está te valorizando, mas, na verdade, é você que não está se vendo e se valorizando. Tem uma premissa na psicologia que é: quanto mais nós vemos o outro, quanto mais nós incomodamos no outro, é porque aquilo que tem naquela outra pessoa tem em nós. Fala em algo em nós. Então, às vezes eu fico tão irritada que alguém tá falando alto. Mas isso tem a ver comigo. Não é porque o outro tá falando alto, é porque talvez eu fui uma criança que eu não podia gritar e eu gostava de gritar. É porque na minha casa todo mundo fala baixo e eu era aquela pessoa que falava um pouquinho alto e tive que aprender a falar alto, tive que aprender a falar baixo. Então, o que incomoda no outro tem a ver com você, tem a ver com as suas necessidades. Porque às vezes aquilo que o outro tá fazendo tá mostrando pra você
que você tá se abandonando, que você não tá sendo autêntico. Então, quantas vezes você tá pensando e buscando, eu quero ser valorizada, eu quero ser vista, ninguém olha pra mim. Mas você não tá olhando pra você, como que o outro vai olhar? Você não tá se valorizando, como que o outro vai te valorizar? Gente, antes de finalizar esse vídeo, quero pedir para que você curta, comente, o que você tá achando, como que foi para você se deparar com este assunto. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Mas, para fechar, quero te dar uma direção prática para fechar essa gestalt. Antes de decidir algo, observe se a sua primeira resposta vem de você ou vem da tentativa de evitar uma desaprovação. Daniela, eu quero tomar uma água gelada. Mas você quer tomar por você, porque você gosta de água gelada? Ou você tá pensando no outro que geralmente gosta de água ambiente, vai ver você tomando água gelada e vai falar: nossa, fulana, tá tomando água gelada. Aí, antes de querer ouvir isso, você já vai tomar água natural, que você detesta. Porque você prefere aquela água geladinha. Então, quando você for tomar essas decisões hoje, lembre, eu tô fazendo isso por mim? Ou eu tô fazendo isso porque eu tô buscando a aprovação do outro? Eu tô querendo não ser criticada? A maturidade emocional, gente, não é agradar. A maturidade emocional é conseguir se manter presente na própria escolha, mesmo que exista um desconforto externo. A gente não vai agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo, eu não vou agradar todo mundo. E tá tudo bem. É isso, gente. Nós nos vemos na próxima semana. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Beijo, tchau, tchau.